Glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Pode sentar. Glória a Deus. Quem teve pelo menos uma horinha aqui na torre de oração? Quem teve? Coisa linda, não é? Coisa linda aconteceu aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Quantos nos visitam nesta manhã para eu conhecer? Tem ali atrás um casal, família Betel, vai lá, libera uma palavra sobre esse casal. Tem aqui na frente alguém bem quentinho, com um casaco bem quentinho ali, ó. Deu calor já, né? Do lado direito tem alguém nos visitando. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, hoje preciso muito da ajuda da igreja. Muito, porque estudo logo pela manhã, já viu, né? Para não dar sono aí. Nós sempre encerramos o culto falando uma frase. Vida na? Vida na? Hoje a gente vai falar sobre isso. Que coisa é essa de vida na vida que esses crentes todo final de culto falam? Deixa eu esperar ali, né? Eu falei para dar um abraço caloroso, liberar uma palavra, e estou eu aqui atrapalhando. Vocês que nos visitam, se estão procurando uma igreja, aqui é Betel, nós amamos cuidar de vidas, sejam bem-vindos, nós somos uma igreja em célula, segunda e terça tem célula, eles vão começar a falar o nome da célula deles aí, ó. Vocês não entenderam o nome de nenhuma, então a minha vida, minha célula é vida. Fica ali na Fagundes Varela. Se você não entendeu a célula de homens da do meu esposo é El Shaddai. Os homens aí, qual a célula? Então daqui a pouco alguém vai procurar vocês aí para caçar vocês para uma célula. Se vocês não são de algum ministério, claro, né? Bom, nós vamos hoje falar sobre vida na vida, que é o estilo de vida uns aos outros. Nessa manhã, eu confesso para você que eu fui muito confrontada com o Espírito Santo aqui, a respeito desse estudo que eu vou dar, porque eu não sei quantos perceberam, mas quando o evangelista Renan começou a profetizar sobre lá fora, não sei se você teve essa percepção, a nuvem aumentou, a nuvem da glória aumentou. Então eu comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, será que Betel, em algum momento, só está falando vida na vida e não está vivendo vida na vida? Começar por mim. Senhor, será que a gente, todo final de culto, a gente só fala porque já o impossível Deus faz, vida na vida, e aí a gente fala o tema do ano. Jesus, antes de ir aos céus, para depois o Espírito Santo ser enviado, ele poderia ter orado por qualquer coisa, ele poderia ter orado pela igreja, ele poderia ter orado para que nós fôssemos curados nele. Ele poderia ter orado por qualquer coisa, mas Branco, sabe o que ele orou? Que nós sejamos um, como ele e o Pai é um. Vida na vida, estilo de vida um ao outro, um ministrando ao outro, um curando o outro, um libertando o outro. Nós tivemos há 2 semanas, né, as duas Bels, a minha Bel e a Bel Cristina, falaram sobre o estilo de vida. Uma falou sobre o estilo de vida que agrada a Deus e a outra falou sobre vivendo o estilo de vida que agrada a Deus. E hoje nós vamos falar de vida na vida, que é o estilo de vida uns aos outros. Para isso, abra sua Bíblia ou aí no seu celular, ou se você quiser, você pode ler aqui. Marcos 12, 30, 31. De novo a televisão ali. Poxa, tem que ver essa televisão, né, gente? Marcos 12, 30, 31. Vou pedir para a igreja ler os dois bem bonito. 1, 2, 3, vai.
Eita, Jesus. É muito interessante quando você vai ver sobre os dons. E aí, para que a Bíblia ela sempre vai se completar, um versículo, ele sempre vai falar, não vai ter como, a Bíblia não é um livro qualquer, a Bíblia, quando você vê uma parte lá no Antigo Testamento, você vai ver uma concordância com o Novo, quando você vai ver lá no Novo, você vai ver uma concordância com o Antigo, não dá para dizer que um ou outro é mais importante, não, a Bíblia é toda a revelação da palavra do Senhor, revelação da vontade de Deus para as nossas vidas, não é? Então, lá em 1 Coríntios, vai dizer que você pode ter todos os dons, mas se não executar esses dons em amor, não vai adiantar de nada. Você está só fazendo barulho, você está só se movimentando. A gente precisa desejar as coisas de Deus com 2 propósitos a qual nós lemos aqui. Porque amamos a Deus e porque amamos vida. Porque amamos ao Senhor, porque amamos a criação dele, a melhor criação dele, que foi, ele criou terra, criou água, criou peixe, criou árvore, criou tudo. Mas quando ele criou a mim e a você, ele não disse que é qualquer coisa, ele não disse que era bom, ele disse que era muito bom. Porque éramos nós, ou somos nós, quem revelamos quem ele é. Gente, que é isso aí. Então, somos nós quem revelamos o céu. Somos nós quem revelamos o amor de Deus. Não tem como o amor de Deus não ser revelado se não for por pessoas. Ei, estou ferido com meu irmão. Então vai lá resolver essa ferida. Em nome de Jesus. Senão não vai entrar no céu e acabou e ponto. Que é isso, pastora? Então é outro evangelho. Eu não sei se você percebe, mas tem algumas semanas que o Espírito Santo faz a gente bater nesta tecla. Se tiver que essa tecla furar e comprar outra tecla, a gente faz isso, mas comprar no céu. Porque alguma coisa está estranha. Se está faltando vida na vida, a começar por mim, que essa vida volte. Que o zoe do eterno volte. Porque não tem como dizer que tem vida em mim, se eu não consigo ir para o céu, só vou com alguns. Tem gente que eu acho que não vai comigo. Então está começando por você que está falando isso. Porque quando eu julgo o outro, o erro está aqui primeiro. Quando o mundo todo entender que o melhor estilo de vida é Jesus, que Jesus não é uma religião, que Ele é o melhor estilo de vida para a criança, para o adolescente, para o jovem, para o homem, para a mulher. Pastora, tu é perfeita. Não, não sou. Já entendi desses transtornos aí que eu também tenho um. Você vê, eu não consigo. Tem algum barulho, não vai dar. Já entendi isso. Me perdoa aí se você estava atrapalhando aqui. Fazer o quê? Me perdoa. Eu te amo, você me ama. Ih, gente, tá ruim. Vida na vida em mim, Senhor. Começa pelo altar, Senhor. Então, Jesus não é uma religião. É por isso que eu e você tivemos tanta dificuldade para nos converter, porque primeira coisa que a gente pensava, já vou entrar na igreja e vão me julgar. Isso é coisa de homem. Isso é coisa de homem. Também a gente tem que lembrar que também a gente não pode ficar em outro ponto. Porque alguns dizem, está vendo? A mulher era adúltera, todo mundo estava ali para apedrejar, Jesus não apedrejou e tem gente me julgando. Ei, estuda a Bíblia direito. Todo mundo queria apedrejar. É verdade. Jesus julgou com retidão. Sabe o que ele falou?
Filha, cadê teus acusadores? Não tem ninguém, né? Porque todo mundo tem pecado. Só que ele liberou uma palavra, que ele liberou para mim e para você no dia da nossa conversão. Vai e não peques mais. A gente chega todo quebrado, a gente chega cheio de pecado, mas é liberada uma palavra sobre nós. Vai e não peques mais. Então para com esse negócio de Jesus não julga. Julga sim. Ele é o juiz, o justo juiz. A gente humano julga errado, mas ele é justo juiz. Ele irá nos julgar. Ele irá ver o que a gente tem para apresentar para ele naquele dia. Será que naquele dia a gente só vai apresentar para ele julgamento? A gente não vai apresentar amor, graça, bondade, misericórdia, que foi o que ele teve para conosco? Isso é vida na vida. O estilo de vida um ao outro. Então, nessas 2 semanas que nós vimos sobre o estilo de vida que agrada a Deus, nós vimos que o estilo de vida que agrada a Deus é vivermos em comunhão, compartilhando alegrias, adversidades, conquistas, lutas. Somos uma família. A Bíblia diz que nós, a igreja dele, somos uma família nele. Uma família tem problema, gente? Ah, pensei que era só a minha. Você pode ter uma casa com um filho. Vai ter um momento ali que vai ter um choque. Imagina nós, família de Deus, mas cada um veio de uma casa diferente, cada um veio com pensamentos diferentes. E a gente chega aqui, tem que colocar todo o pensamento voltado para cá. O que a Bíblia está falando? O que ela diz para mim e para você? Então esse é o estilo de vida que agrada a Deus. Um estilo de vida um ao outro. Bem, nós vimos que, se você for ver ao longo da história, em algum momento, a igreja ela parou de se reunir nas casas. Isso eu estou falando ainda no Antigo Testamento, estou chegando nem no Novo. Esse estilo de reunir, esse estilo de estar junto, em algum momento se perdeu. E o sacerdócio do tabernáculo de Davi, ele se perde novamente. A adoração, aquela adoração contínua, ela estava se perdendo. A arca, a presença tinha saído. A arca, a presença, que é o que faz a gente entender um ao outro, compartilhar o coração um com o outro. A arca, a presença tinha ido embora. A presença tinha esvaído. Não tinha mais presença. E a vontade do Senhor é restaurar o tabernáculo para que a presença volte. A vontade do Senhor é que a nuvem que não saiu, ela está aqui, só que não está com a intensidade que estava. Mas por que não está? Não está mais, o problema não está mais assim. Que era a gente não deixar a nuvem descer. Pelo Espírito nós entendemos que o problema está assim, ó. A nuvem não está vindo, porque o Vida na Vida só está na palavra. O Vida na Vida está precisando ser restaurado. Ah, queridos, célula é lugar de cura. Me perdoe, alguém de mimimi, porque o líder não olha para mim. Quem tem que olhar para você é Jesus. Quando Jesus olha para você, automaticamente o líder vai olhar para você. Para que esse negócio cresce. Não vou mais para a célula não, é? Vai ficar onde? No mundo? Porque no mundo também vai ter faca afiando faca, ferro afiando ferro. Não quer ser tratado? Pede para Jesus te levar. Pede a Ele, porque enquanto estivermos aqui, vai ter ferro afiando ferro. Eu talvez vou te desagradar, talvez hoje aborrecer alguém. Caraca, a pastora veio reclamar porque a gente está falando, me perdoa mais uma vez. Está ferro afiando ferro aqui. Trata o assunto. Márcia, poxa, aquele dia, Márcia, não tem nada a ver não, tá? Aqui. Aquele dia, sei, parece que tu olhou para mim diferente. Então, pastor, agora eu vou te olhar de novo, ó, não tinha nada a ver, foi coisa da tua cabeça, ó. Meu Jesus, gente. Não dá. Betel tem um chamado avivamento. Avivamento é fogo de Deus, não é fogo estranho. É fogo de Deus.
Mas em algum momento, essa presença sai. Aí o imperador Constantino resolve agora construir prédio, colocar a igreja dentro dele. Os líderes da igreja gostaram da ideia. Opa, vai construir prédio? Cadê aquela postura sacerdotal? Vai voltar? Aquela postura em que o líder está acima do povo, cercado por uma estrutura de um edifício. Queridos, eu não vou entrar muito nisso aqui não, que vai ter estudo para isso. Mas eu também estava pensando isso nessa manhã, Renan. Até que ponto vale a pena? Até que ponto o Senhor quer? Eu sei que tem 3.000, muitas vidas para vir. Mas se uma estrutura perder em nós isso aqui, evangelista, não tem como, acaba, não tem evangelho. Ah, crescemos muito, agora eu vou andar cheio de ouro. Ouro, mas por quê? Para quê? Ganhou e está tranquilo, teve condições de comprar e está tranquilo, não tem problema algum andar. Mas ouro e prata não pode nos comprar. Ouro e prata não pode corromper a igreja do Senhor. A igreja do Senhor precisa da glória de Deus. Por que a igreja crescia em Atos 2? Porque se você está passando dificuldade, eu estou passando dificuldade. Se você está passando alegria, eu estou passando alegria. Estrutura não pode ser mais importante do que pessoas. A igreja é importante, sim. A igreja nos faz estimular um ao outro em amor. A gente vem para a igreja para a gente ser estimulado mais em amor, receber mais da glória de Deus. Você não percebe que há uma coisa diferente quando todos se reúnem, quando os dons estão reunidos e quando a glória de Deus desce no local? Mas o estilo de vida que agrada ao Senhor é o vida na vida. O estilo de vida um ao outro. Em nome de Jesus, está com alguma questão para resolver na célula? Resolve em nome de Jesus. Está com alguma questão para resolver com o irmão? Resolve em nome de Jesus. Nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor irá nos chamar. Esperamos que demore, mas não sabemos. Resolve isso em nome de Jesus. A igreja parou de ir para fora e falar aos outros povos acerca de Deus e resolveu ficar dentro de 4 grandes paredes, calada, inativa, cerimonialista e omissa. É forte, hein? Calada, inativa, não operava mais nos dons, cerimonialista, e faz, e aos pés de Jesus, nada. Omissa. A vontade de Deus sempre foi reconstruir o tabernáculo. Para isso, devemos viver a igreja nas casas como temos vivido as células. Usando o templo para celebração, mas sem idolatrar o templo. O apóstolo, eu, qualquer líder, você. A gente se reúne aqui sabendo que são 4 paredes. Quando adentramos a esse lugar, a glória vem porque a glória está em nós, a glória é derramada em nós, mas nós não idolatramos altar, nós não idolatramos as paredes, o templo, o lugar. Nós sabemos que esse lugar é santo, porque a santidade é o que adorna o lugar. E a santidade não diz respeito à parede, a santidade diz respeito a mim e a você. Enquanto estivermos jejuando, nos consagrando, buscando ao Senhor, lutando contra o pecado, nós estamos em busca da santidade. E a santidade adorna a casa do Senhor. A igreja sou eu, é você. O templo não são mais paredes. A igreja, nós carregamos a arca, a presença. Nós carregamos o fogo, a glória de Deus. Somos nós quem carregamos, não são paredes. A gente não pega a igreja e leva a igreja para outro lugar. A igreja vai porque nós vamos. Nós representamos o céu. Nós representamos a igreja de Cristo. Quais são, então,
as características do estilo de vida um ao outro para vivermos o mesmo estilo de vida que Deus vive na Trindade. Eu achei interessante, esse estudo ele já vem do discipulado de célula. E eu peguei o estudo, eu falei, meu Deus, eu vou cansar o povo. São 31 versículos, claro que deve ter mais, mas no estudo tem 31 versículos para eu e você entendermos o que é vida na vida. Então, em nome de Jesus, pelo menos um você pega para você nesta manhã. Pelo menos um que você pegar, a palavra de Deus é viva e eficaz, é poderosa, para discernir intenção e pensamentos. Então está com o pensamento contrário aí? Está vivendo alguma turbulência, não está entendendo a igreja, não está entendendo a célula? Pega pelo menos um desse versículo. 31 versículos nós vamos ler nesta manhã. É necessário para a gente tomar posse do estilo de vida de um ao outro. Precisamos adotar as mesmas características de Jesus. Amor, comunhão, honra, dependência um ao outro, submissão um para com os outros. Vou repetir. Precisamos adotar as mesmas características de Jesus para vivermos o estilo de vida um ao outro. Quais são elas? Amor, comunhão, honra, dependência, submissão de uns para com os outros. Eu vou pegar essa palavra honra aqui, porque para nós entendermos um pouco aqui, eu creio que o Espírito Santo está falando sobre isso nessa manhã. A honra, ela vem do Senhor através dos homens. O Senhor usa homens para nos honrar, sim. Mas por que a gente fica tão esperando a honra do homem, quando a primeira honra tem que ser do Senhor sobre as nossas vidas? Pastor, você falou que vai vir através dos homens. Então, se a gente acredita, César, que a honra vem de Deus e Deus usa pessoas, se a honra não chegou ainda, é porque o Eterno ainda não liberou honra. Porque quem muito quer a honra dos homens, não vai ter de Deus. Mas se a gente buscar agradar a Ele, não tem como não ser honrado. Não tem como. Precisamos adotar essas características que vêm de Deus. Além disso, em toda a palavra de Deus, lemos orientações sobre praticar edificação, exortação, beneficência, o suporte de um ao outro, a oração, o perdão e o cuidado de uns para com os outros. E nós lemos Marcos 12, 30 a 31, que disse que o primeiro mandamento é amar ao Senhor sobre todas as coisas. Nele está todo o mandamento definido, concluído. Amar ao Senhor sobre todas as coisas. Quando eu amo ao Senhor, não tem como eu não amar ao meu irmão. Não tem como não haver honra ao irmão. E o segundo, diz o texto que lemos, é amar ao próximo como a si mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses dois. Então, a partir de agora, nós vamos ler 31 versículos. Em algum deles, que o Espírito Santo me confronte, te confronte, se não estamos vivendo vida na vida. O primeiro está Lucas 6, 31. A mídia, por favor, e a igreja lê bem bonito. Da mesma maneira que eu quero que façam comigo, faça com os outros. A situação que você está vivendo, se fosse ao contrário, como você reagiria? João 13, 14. A igreja. A cultura do judeu, quando chegava alguém, o servo ia lá e lavava os pés, limpava os pés.
Jesus sendo o maior, ele falou assim, não, eu vou dar exemplo para vocês. Vocês não ficarem esperando e dizendo assim, ó, lava o meu pé. Eu sou o dono da casa ou eu sou o ilustre visitante. Não, Jesus falou assim, aquele que quiser ser o maior, sirva ao outro. Então, eu vou dar exemplo. Eu vou me abaixar e vou lavar os seus pés. João 13:34. A igreja. A lei era, fez com você, fura o olho dele. Fez com você, mata ele. Fez com você, detona ele. Jesus vem e fala assim, acabou. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem. É um novo mandamento. Romanos 12:10. A igreja. Se a gente não consegue ouvir alguém pregar, a gente nunca vai pregar. Se pregar, vai até pregar. Mas não é pelo Espírito, não é o Senhor que está usando, está mais o homem do que alguém, porque não entendeu ainda. Betel entende que todos irão liderar. Claro, se você disser para mim, não, eu não tenho vontade de liderar. A gente vai respeitar você, mas nós vamos incentivar. Mas quando eu vou liderar, pastora? No tempo certo. Deixa o Senhor honrar, deixa o Senhor fazer. Romanos 13:8. A igreja. Já viu, né? Estava me devendo pagar hoje aí, irmão. Deve só o amor. Aqueles R$500, Renatinha, que você estava me devendo, vai pagar hoje? Se tivermos que dever algo ao irmão, é o amor. Todos os dias. Então, não está devendo não, tá, Renatinha? Amor, amor. Se tem algo que devemos dever um ao outro, é o amor. Romanos 15:7. A igreja. Romanos 15:7? Botei errado? Acolhei-vos uns aos outros como... Hã? Ah, vai lá, 15:7. Vai lá. Vamos receber aí, gente. Convida a pastora para um café. Convida o irmão aí para um guaraná natural, um pastelzinho. Romanos 16:16, a igreja. Em algumas traduções está com beijo santo, né? Tem uma pessoa que veio para a nossa igreja na época da pandemia. E ela falou, que igreja doida, está na pandemia, eles ficam se abraçando. Ninguém morreu aqui, gente. Só aumentou a nossa imunidade, o nosso abraço. Não fomos irresponsáveis, vinha todo mundo de máscara, mas ela disse que ficava impactada, que ainda estava na pandemia e era notório que a gente passava essa coisa de Deus. Então isso não pode acabar no nosso meio, em nome de Jesus. Não pode. 1 Coríntios 10:24. Começa a servir o outro que você vai ver as coisas acontecer na sua vida. 1 Coríntios 12:25. Divisão é do reino das trevas. O reino de Deus é unidade, é comprometimento, é alegria no servir
Isso é o reino de Deus. Gálatas 6, 2. É o que eu falei, está passando alegria? A igreja está passando alegria com você. Está passando fardo, luta? A igreja passa com você, só se a gente não souber. Mas você tem um líder. Você tem líder, você tem pastores. Pastora, Deus revela, Então fica aí esperando. Ele pode revelar? Pode. Mas para tratar soberba, para tratar arrogância, ele não revela. Vai ficar ali, Irmão Mário, eu preciso do irmão. O senhor precisa de mim? Top. Preciso de você. Você precisa de mim? Não vou falar nada. Que Deus revele ao coração. Deus vai tratar essa arrogância, essa soberba, esse orgulho e vai ficar até a volta de Cristo se você não se redimir e falar, eu preciso chegar e me humilhar. Vai. Efésios 4, 2. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você que está chegando. A pastora grita assim, mas vai lá na minha célula, né? Na célula está ali a Márcia ali, Pastora, começa a falar, tenho medo. Tem gente que fala, tenho medo. Não. É que tem hora que o Espírito Santo precisa ser mais intensificado para ver se abre o cocão. Efésios 4, 25. A igreja. Deixa a mentira. Fala a verdade. Efésios 4, 32. Aqui é forte, hein? A Bíblia diz que se eu não te perdoo, eu não posso receber o perdão de Deus. Pastora, mas o negócio é forte, é difícil. Não estou falando que perdoar é fácil. Não estou falando que perdoar um pai que abandonou é fácil. Perdoar uma mãe que talvez não ligue para você não é fácil. Perdoar um filho que desonra é fácil. E por aí vai. Só que se eu não perdoar, eu não tenho o perdão de Deus. Efésios 5, 21. A gente se sujeita um ao outro, porque nós tememos ao Senhor. É no temor dele que a gente se sujeita um ao outro. Filipenses 2, 3. Também não vou fazer, vou ver quem vai fazer. Também não vou fazer, vai ficar sem fazer. Rivalidade. Rivalidade. Você está servindo a Deus ou ao diabo? Filipenses 2, 4. Se preocupar com o outro. Colossenses 3, 13. A Bíblia é tão tremenda que não é se eu tenho algo contra o irmão, a Bíblia diz, se você sabe que o irmão tem algo contra você, deixa a oferta no altar. O Senhor ainda faz isso, porque senão a gente leva a oferta e acaba pagando o lanche para o outro, mas a oferta é para a oferta não é para o outro, a oferta é para o Senhor. Deixa a oferta no altar, vai lá, pede perdão ao irmão, reconcilia-se com o irmão e volta para entregar a oferta.
Colossenses 3,16. Ensinando. Gente, no reino de Deus não tem maior e menor, não. Eu aprendo com você, você aprende comigo. Se eu chegar a um ponto, ou qualquer pessoa chegar num ponto e dizer assim, não tenho mais nada para aprender, o senhor tem que levar, não tem mais nada para aprender, aprendeu tudo, é mesmo? E está fazendo o que na terra, então? A gente aprende todo dia um com o outro. A gente é edificado com o testemunho um do outro. Talvez luta que alguém está passando, o outro conta, você fala, cara, meu Deus, estou passando por essa... Ai, cara, o irmão venceu, eu vou vencer em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses 5,15. Mal não se paga com mal, mal se paga com bem. No reino de Deus, mal se paga com bem. Ora, serve. Hebreus 3,13. Uma das coisas que mais dizem que tira alguém da igreja, não pode exortar o bonito, a bonita. Quem está chamando minha atenção? Um líder? Não. Procurar outra igreja. Vai ficar de igreja, até chegar no inferno. Igreja não salva ninguém. Igreja não salva ninguém. Tem gente que já passou em 30 igrejas. Não, tudo bem, começa a servir, mas chamou minha atenção. Meu Deus, cresce. Tremenda palavra que o evangelista Renan trouxe sobre maturidade cristã. Maturidade. Gente, a gente passa pelo fogo, a gente passa pela tempestade, a gente passa, sabe para quê? Para lá na frente estar mais forte. Se a gente pegar um bebê e não deixar ele correr e cair, ele vai cair, em algum momento ele vai cair. Porque ele vai saber, se eu subir ali, e é alto, não dá não, para mim não. Mas o líder, o filho de Deus, a filha de Deus não quer crescer. Quer ficar o tempo inteiro magoadinha. Cresce em nome de Jesus. É até a estatura de varão perfeito. Varão perfeito é alguém que passou por luta, adversidade, alegria, cresceu e chegou na glória. Hebreus 10, 24, 25. Estimular um ao outro. Líder estimula um ao outro. Ovelha estimula um ao outro. Agora, se não quer estímulo, pastora, ela está mandando recado para mim, não estou mandando recado para ninguém. A palavra de Deus é viva, é clara. Não adianta ficar gritando vida na vida no final do culto e não viver vida na vida. Hebreus 13, 16. A igreja. Em algumas traduções está: não vos esqueça de fazer o bem, de repartir com o outro. Reino de Deus não pode ser egoísta, gente. Não pode, a gente não pode servir a Deus com egoísmo. Não dá. A gente não é centopeia para ter 30 sapatos e ter gente que não tem sapato. A gente precisa ficar incomodado com isso. Glória
Glória a Deus, está com o guarda-roupa cheio lá, mas tem roupa que já tem 5 anos que você não veste, e você pode abençoar o bazar das crianças, você pode abençoar um irmão, uma irmã. Tiago 5,16. Tem que ter confissão. Ora por mim. Está difícil. Ora por mim. Não estou entendendo muito isso aqui. Ora por mim. 1 Pedro 4,8. Sabe quando o viciado vai se converter, a prostituta vai se converter, o que está lá no mundo, talvez nem beba, nem cheire, nem faça essas coisas, mas está perdido, está com a sua alma doente. Sabe quando vai se converter? Quando vê em nós o amor. 1 Pedro 4,9. Já vem aquele irmão de novo na minha casa. Tinha uma pessoa na nossa igreja que o sonho dela era ter uma célula. Eu quero uma célula, eu quero uma célula, eu quero uma célula, eu quero uma célula, eu quero uma célula. E a gente cuidava da pessoa porque a gente sabia que a pessoa era pedrona, sanguínea. Sanguínea. E a gente tratando. Saiu da igreja, voltou para a igreja, saiu da igreja, voltou para a igreja. Sanguínea, a gente fala, meu Deus, como que a gente vai entregar uma célula para ela? E como que ela vai tratar? Mas aí tá, acho que está no nível legal, já dá para entregar a célula. Bora, a célula foi. Primeiro dia, segundo dia, encontrava uma irmã lá de joelho, glória, coisa linda. Já na terceira célula, querida, já chegou os murmúrios, pastora, eu amo fulana, pastora, mas está difícil, pastora. Pastora, sabe como é que ela abre a porta da casa dela para receber a gente? Entra aí, vai entrando aí, estou arrumando aqui, vai entrar aí. Meu Deus, e agora, Senhor? Mas vamos, vai aguentando, né? Chama para um café, e chamou para um café, e chamou para água, e chamou para tudo, e... Tá legal? Pastor, não está muito não, mas a gente em amor a gente está indo. E olha, eu vou te falar, a pessoa, que era o líder na casa, a líder na casa, pensa numa pessoa, a Joyce, que era aqui da nossa célula, né? Da nossa igreja, agora está servindo em outro ministério. Para tirar sangue da Joyce, acho que tem que... A Joyce, né? Quem conheceu a Joyce sabe. Ai, pastora, me perdoa, pastora, não está dando não, pastora. Pastora, eu estou tentando, pastora. Vamos tentando mais um pouquinho, Até que tive que chamar a ovelhinha e falar, filha, tá um clima meio pesado, que a senhora tem que cuidar de tantas coisas. Teve que tirar a célula. Oh, Jesus amado. 1 de João 4,7. Qualquer que ama, conhece a Deus e nasceu em Deus, é nascido de Deus. Nós lemos 31 versículos, gente. 31 versículos. Então, nada substitui o estilo de vida um ao outro. Jesus deixou claro que queria que os discípulos vivessem unidos em amor. Toda a oração de Jesus em João 17 gira em torno do desejo do seu coração de ver os seus discípulos unidos em amor. Depois você lê a oração que o Senhor fez antes de Jesus ir aos céus. João 17, Pai, uma coisa eu te peço, que não tires do mundo, mas que os livre do mal. Ou seja, vai ser difícil para eles, Senhor. Mas não tira eles do mundo, porque eu preciso deles para que eles distribuam glória, poder, o amor. Mas livra eles do mal. Mas uma coisa eu te peço, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um.
Somos o corpo de Cristo, como está, e vamos ler agora 1 Coríntios 12, versículos 14, versículos 21 e versículo 25. Eu vou ler. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Não tem membro mais favorável, não tem membro. A Bíblia vai dizer que aquele que a gente pensa que é aquele membro do corpo, que a gente pensa que é mais desmerecido, ele não aparece, ele é necessário no corpo. Não tem ninguém que não é necessário na igreja. Você tem dom, você tem qualidade, você tem coisas que o Senhor entregou nas suas mãos para você fazer. Pastora, por que eu ainda não estou fazendo? Procura teu líder, procura teu líder. Mas nós vamos dizer para você porque você ainda não está fazendo. O que você queira fazer, mas tem muita coisa que você pode fazer. A igreja, membros formando um só corpo, serve para cada membro ensinar, encorajar, apoiar, treinar e ajudar cada outro membro a colocar em prática as coisas aprendidas sobre Jesus. As células favorecem o estilo de vida um ao outro. É impossível viver isso em um grupo grande. Você imagina, eu me converti numa igreja de 5.000 membros. Tinha gente que a gente chegava e falava, bem-vindo. Não, sou daqui da igreja, já tem 20 anos. Bem-vindo. Não, sou daqui da igreja, já tem 15 anos. 5.000 membros, como um vai cuidar do outro? A igreja em célula, ela tem esse diferencial de um cuidar do outro. Agora abre o teu bocão e diz, eu preciso de ajuda. Abre a tua boca e diz, olha, algo não está bem, isso aqui não está bem, mas abre a tua boca. Fala. Se a pessoa não te entender, vamos ver lá o que a gente faz. As células. Marcos 6, 34, a igreja. Então, uma multidão, ela fica como uma ovelha que não tem pastor, ela se dispersa. Um grupo pequeno, uma célula, faltou um, a gente sente falta. Faltou por 2 semanas, tem alguma coisa errada. Faltou por 3. Queridos, a gente como líder, a gente precisa ter essa hombridade. Multiplicar é maravilhoso, né, Raíssa? É maravilhoso multiplicar. Mas, cara, tá insatisfeito na célula? Querido, querida, tem alguma coisa que não está legal na célula? Ora ao Senhor, procura outra célula. Agora, só não vai ficar de célula em célula, porque aí Jesus vai falar com você. Filho, filha amada. Tinha que ter uma voz aqui bem de Deus, assim, né? Filho, filha amada. Ih, não, aí Senhor, essa voz não é sua nunca. Filho, filho amado, o problema não está nas células, o problema está com você. Será que você ainda não percebeu? Oh, Jesus querido. Regularmente não tem ninguém para compartilhar sua aflição e seu abatimento nas células, as pessoas têm pastoreio. Regularmente não vai ter como, a gente está falando de uma igreja grande, de um grupo grande, não vai ter alguém para compartilhar a aflição, né, que você está passando. As pessoas ficam sem pastoreio, mas na célula não. A célula dá essa condição de um pastorear o outro, um cuidar do outro. Na célula você tem nome, na multidão você não tem nome. Na multidão é a irmã que está amarrando o cabelo, na multidão é a irmã que está com o neto no colo. Na multidão você não tem nome, mas na célula você tem nome, você tem identidade. Você é cuidado segundo aquilo que é necessário ser cuidado. Chamamos de célula, né? Sabemos aqui os grupos de pessoas que foram salvas e aqueles que também vamos buscar outros para serem salvos. São partes pequenas de um grande corpo que vivem unidas umas às outras e a Cristo, praticando comunhão que Deus transmitiu a nós quando quis viver em nós. É nas células que existe
a possibilidade de praticarmos o estilo de vida um ao outro, o estilo de vida que agrada a Deus, o estilo de vida um ao outro. Além disso, as células também favorecem a expansão da palavra de Deus a lugares mais distantes dos grandes prédios de reunião e mais próximos das pessoas. Uma igreja em célula ensina isso. Primeiro eu ganho a pessoa para mim. Primeiro eu vou marcar um café, um açaí, alguma coisa que essa pessoa goste, eu vou ganhar essa pessoa para mim. Aí essa pessoa vai compartilhar o coração dela, vai compartilhar as alegrias que ela passa, ou a adversidade. Eu ganhei essa pessoa para mim. Agora eu já tenho abertura para chamar essa pessoa para uma célula. Poxa, vamos no grupo de célula? Vamos lá na minha célula? Ah, na minha célula é uma célula de jovens, ou é muita alegria, os jovens compartilham a palavra, vamos lá. Ela vai porque você já ganhou o coração dela. Aí na célula agora você vai fazer ela entender, conforme os estudos, ela vai entender, eu preciso disso que vocês vivem. Eu preciso ter o Senhor em mim também. Aí ela já vai ficar mais fácil dela vir à igreja. Então, célula é essa vida na vida, que você ganha para você, que você ganha para a tua célula e você ganha essa pessoa para Cristo. Concluindo, Jesus nunca demonstrou abrir mão de seu maior desejo, que seus discípulos fossem unidos uns aos outros. Nada, o louvor aqui, por favor, nada substitui esse estilo de vida. Além disso, precisamos lembrar que o próprio Jesus exerceu seu ministério, sobretudo nas casas, em contato com as pessoas. Você vai ver no Evangelho. Quantas vezes Jesus adentrando portas de casas. Você vai ver os fariseus falar, ele senta com prostituta. Porque os fariseus não entendiam essa coisa do estilo vida na vida. Os fariseus não sabiam que era através de uma vida curada que a gente curava outra pessoa. E isso, muitas vezes, acontece conosco. Tem alguém nos observando lá na célula. O que tanto esse povo se alegra? O que tanto parece que está cheio de dinheiro? Não, a gente está cheio de Cristo. A gente está cheio do amor de Deus e quer espalhar esse amor. A célula favorece a vida nos moldes que Cristo desejou. Pessoas unidas umas às outras, praticando os mandamentos que envolvem uns aos outros e proclamando a palavra de Deus a outras pessoas. Eu não sei quantos aqui têm o mesmo sentimento que eu tive nesta manhã. Eu não sei se em algum momento você se entristeceu com alguém na igreja, na célula. Eu não sei se o momento que você está vivendo, você precisa de quebrantamento, você precisa se quebrantar e dizer, Senhor, o que está acontecendo? Mais uma vez, Senhor, eu não estou conseguindo essa coisa de o irmão com o irmão, a gente está se esbarrando, tem alguma coisa. Se você acredita que Betel foi chamada para espalhar avivamento, esse avivamento tem que ser de uma forma genuína. Esse avivamento tem que ser de uma forma que a gente, quando sai dessas quatro paredes, anuncie Cristo. Mas não adianta só anunciar Cristo, as pessoas precisam ver Cristo em nós. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Sabe quem disse isso? Jesus disse que nós seríamos conhecidos como discípulos de Jesus se congregássemos também, mas não foi isso que ele disse na essência. Congregar nos faz crescer, nos faz edificar um ao outro, mas ele disse que nós seríamos conhecidos como discípulos dele se nós nos amássemos uns aos outros. Amar é amar além das diferenças. Amar é amar além daquelas coisas que aconteceu, que se esbarrou. Querido, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Há um clamor nesse tempo em Betel. Nós precisamos declarar vida na vida, mas sobretudo viver vida na vida. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Enquanto estiver sendo entoado aqui o louvor, faça uma reflexão. Como está esse estilo de vida, vida na sua vida? Em que você precisa se quebrantar e pedir perdão ao Senhor? Não deixe passar. Procure o irmão, procure a irmã. Mas vamos viver o estilo de vida que agrada a Deus.
luz do olhar, Senhor. A paz, Igreja do Avivamento, você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.